Seja muito bem-vindo ao podcast Me Conta Já, o podcast da Conta Já. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que aparece muito na hora de abrir o CNPJ. Vale a pena usar endereço fiscal? Recebo hoje, então, a Eliene, gestora de Customer Experience da Conta Já, que vai ajudar a gente a entender tudo sobre o endereço fiscal. Eliene, seja muito bem-vinda ao Me Conta Já. Obrigada, Ana. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para todas as empresas que são constituídas, aqui no Brasil. Então vamos começar com o beabá, né. O que é exatamente o endereço fiscal? Toda empresa, para ser constituída, ela precisa ter um endereço, ligado a esse CNPJ, tá? Esse endereço que está nos órgãos públicos, aí na Receita Federal, no estado e também no município, é chamado de endereço fiscal. Quando uma pessoa, utiliza um endereço fiscal, ela precisa prestar o serviço dela naquele mesmo endereço? Não necessariamente, Ana. Como que funciona essa questão do endereço fiscal? Como eu comentei antes, o endereço fiscal ele é só para a empresa estar respondendo ali a esses órgãos públicos. A empresa ela pode ter um endereço fiscal em um local e prestar serviço em outro local. Inclusive, isso é até indicado, né, caso a pessoa preste serviço em casa, por exemplo, porque ela vai ter ali o endereço fiscal em um local e vai ter o endereço fiscal em outro, né, a prestação de serviço em outro. E por que vale a pena optar por esse endereço fiscal? Quais que são as vantagens que uma pessoa tem quando ela opta por um endereço fiscal ao invés de usar o próprio endereço domiciliar? Ótima pergunta. Uma questão do endereço fiscal é que a constituição de empresa aqui no Brasil, esses dados de endereço, telefone, e-mail, quando a empresa é constituída, se tornam dados públicos. Então, se a empresa coloca ali o endereço, né, do próprio sócio residencial, isso acaba tirando a privacidade desse sócio. Então, assim, é muito indicado que o endereço fiscal não esteja atrelado ali à residência, justamente por causa do risco que isso pode causar. Então, pessoal, aqui a gente observa nos nossos mais de 20.000 clientes, aqueles clientes que optam pelo endereço fiscal, eles sentem que eles têm muito mais privacidade em relação ao endereço, eles recebem menos comunicações de spam. Você conta pra gente, Eliene, por que isso acontece? Claro, o endereço fiscal ele está ligado, né, que no caso da conta já, vou utilizar o nosso exemplo, e é um endereço dedicado para isso. Então, a empresa ela não vai receber, não vai ter o risco de ter o endereço ali do sócio, né, exposto nos dados públicos da Receita Federal. Então, acaba que isso é muito vantajoso, né, e tira todo esse risco de privacidade, né. Para além disso, tem outras questões também que envolvem essa parte do endereço fiscal, porque acaba que quando o sócio coloca esse endereço, a própria residência, isso pode gerar ali um problema também de aumento de IPTU, outras questões ligadas a esse endereço. Então, assim, a recomendação é que sempre utilize o endereço fiscal para ter isso separado do endereço da pessoa física. Quando você olha para os nossos clientes, existe algum grupo que é mais privilegiado, que é mais indicado ele usar um endereço fiscal do que outros? Com certeza, assim, no nosso grupo de clientes, aqueles que prestam serviço home office, por exemplo, é mais indicado. Porque vamos supor que a pessoa esteja ali num endereço alugado. E aí constitui a empresa e coloca o endereço residencial. Se essa empresa, se esse sócio, né, se muda, ele vai precisar fazer uma alteração contratual para alterar isso. Estando no endereço fiscal, esse sócio pode ficar despreocupado. Além de não ter que se preocupar com a questão da privacidade, ainda não precisa fazer uma alteração contratual em caso de mudança. Muito bom. Mas agora me conta, é legal utilizar endereço fiscal? Como que funciona isso no Brasil? É legal e muito utilizado, tá? Inclusive, aqui na Conta Já a gente recomenda. Existem alguns rumores de ilegalidade, mas assim, isso tudo é um mito, tá?
Para os nossos clientes, a gente sempre vai oferecer aquilo que está dentro da legalidade, né, que é permitido em lei. Então, a gente utiliza esses endereços justamente para beneficiar as empresas, né, e não o contrário. É super legal e podem utilizar. E agora vamos falar um pouco de custo, né. Eu vejo que às vezes alguns clientes acreditam que eles têm que abrir o CNPJ e que eles têm que, se filiar em um coworking ou que eles têm que ter um escritório virtual e também ter a contabilidade. O que que acontece quando a pessoa opta por abrir a empresa em um endereço fiscal na Conta Já? Aqui na Conta Já, a gente tem muitas vantagens em relação ao endereço fiscal, tá? Quem é nosso cliente não tem custo com esse endereço fiscal. Isso justamente para a gente garantir, né, que esses sócios eles vão ter ali o crescimento da empresa sem se preocupar com o custo a mais, que a gente sabe que já tem todos os custos ali no envolvimento de abrir uma empresa, né, ou de manter essa empresa em andamento. E aí, pessoal, para vocês terem noção de como que funciona o endereço fiscal ou o escritório virtual, existem empresas que prestam esse serviço e que isso pode custar até mais de R$ 2.000 anuais, apenas com esse serviço. E aqui na Conta Já a gente oferece isso gratuitamente e ainda tem mais um diferencial, né, Eliene, que é a abertura de CNPJ a partir de 24 horas no nosso endereço fiscal, né? Isso, essa é uma grande vantagem, tá, que a gente tem. Quando o cliente chega aqui na Conta Já, às vezes já chega querendo emitir nota fiscal. Então, quando o cliente opta, né, por colocar no endereço fiscal, além de não ter custo nenhum com isso, né, ainda tem a garantia que vai conseguir aí abrir a empresa em até 24 horas. É uma grande vantagem, um diferencial mesmo que a gente oferece. Esses custos, né, que esses escritórios trazem aí atrelados, né, ao endereço fiscal, eles realmente podem variar e, assim, tem lugares, a Ana comentou até R$ 2.000, mas tem lugares que vai muito além. Então, assim, é importante mesmo colocar isso na ponta do lápis, sem falar que tem que olhar mesmo um escritório que é de confiança, né, que é o que a gente oferece aqui. Exatamente. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do que é o endereço fiscal, quais que são os mitos e verdades, explica um pouquinho de como que funciona o endereço fiscal na prática e o que você vê de diferencial para aqueles clientes que optam por utilizar o endereço fiscal no dia a dia. Aqui na Conta Já, a gente consegue oferecer para os nossos clientes a emissão de notas direto na plataforma para alguns municípios. Para os clientes que utilizam o endereço fiscal, a gente já consegue liberar essa emissão de notas pela plataforma e esse é um grande diferencial, porque assim, muitos sistemas de prefeitura às vezes contam ali com instabilidades e também um sistema um pouco mais difícil de ser utilizado. E na nossa plataforma a gente já deixa tudo configurado se o cliente utilizar esse endereço fiscal da Conta Já. Perfeito. Então agora, para a gente já ir para os nossos finalmente, nós vamos para o bloco de perguntas e respostas, aquilo que mais repete no nosso atendimento. Então vamos lá. O endereço fiscal, ele precisa ser o mesmo endereço da prestação de serviços? Não precisa, tá? Muito pelo contrário, como a gente falou, se você presta serviço em casa, né, por meio de um serviço home office, é indicado que você utilize um endereço fiscal diferente do seu endereço residencial, pensando, claro, na sua privacidade e também nos outros custos atrelados a isso que a gente já comentou, como aumento do IPTU, se você colocar aí o endereço residencial. Segunda pergunta, é caro utilizar o endereço fiscal da Conta Já? Não, aqui na Conta Já, para os nossos clientes, o endereço fiscal ele não tem custo, tá? Então, assim, não tem custo mesmo, podem confiar e a gente já coloca isso na ponta do lápis ali para cortar mesmo para o empresário. Se eu já tenho um CNPJ, entendi que eu fiz errado, coloquei no meu endereço domiciliar. Eu posso migrar para o endereço fiscal da Conta Já? Pode. O ideal, e até o que a gente pratica aqui na hora da abertura da empresa, é já falar para já abrir a empresa no endereço fiscal para evitar todo esse trâmite. Mas se você, porventura, abriu a empresa, colocou endereço residencial, você pode fazer uma alteração contratual e mudar para o endereço fiscal da Conta Já. Isso garantindo que você tenha toda a sua privacidade, não tenha cobranças indesejadas e, claro, tenha ainda mais praticidade e segurança com a sua contabilidade.
Agora que vocês já entenderam sobre o endereço fiscal, vamos agradecer muito a Eliane pelo conhecimento que ela compartilhou com a gente. E aí, se você está aí pensando em abrir seu CNPJ ou trocar de contador e corrigir a questão do endereço domiciliar, conte com a Conta Já. Deixei aqui na descrição uma mensalidade grátis para você já começar com o pé direito. Até o próximo episódio. Curte e compartilhe esse episódio.